diz o longo silêncio. No fim dos tempos, bilhões de pessoas estavam espalhadas numa grande planície perante o trono de Deus. A maioria fugia da luz brilhante que se lhes apresentava pela frente. Mas alguns grupos falavam animadamente: pode Deus julgar-me? Como pode Ele saber alguma coisa sobre o sofrimento? Perguntou uma impertinente jovem de cabelos negros. Ela rasgou a manga da blusa e um número que lhe fora tatuado num acampamento de concentração nazi. Nós suportamos terror, espancamentos, tortura, morte. Um outro rapaz negro abaixou o colarinho. E que dizer disto? Exigiu ele, mostrando uma horrível queimadura de corda, porque foi maltratado só pelo facto de ser negro. Numa outra multidão, uma jovem grávida de olhos mal criados. Por que é que tenho que sofrer? Murmurou ela, não foi culpa minha. Por toda a planície havia centenas de grupos como esses. Cada um deles tinha reclamações contra Deus por causa do mal e do sofrimento que lhes havia permitido no seu mundo. Quão feliz era Deus por viver no céu onde tudo era doçura e luz, onde não havia choro, nem medo, nem fome, nem ódio. O que sabia Deus acerca de tudo o que o homem fora forçado a suportar neste mundo? Pois Deus leva uma vida muito protegida, diziam. De modo que cada um desses grupos enviou o seu líder, escolhido por ter sido o que mais sofreu, um judeu, um negro, uma pessoa de Hiroshima, um artrítico horrivelmente deformado, uma criança também deformada. No centro da planície tomaram conselho uns com os outros, finalmente estavam prontos para apresentar o seu caso. Antes que pudesse qualificar-se para ser juiz deles, Deus deve suportar o que suportaram. A decisão deles foi a que Deus devia ser sentenciado a viver na terra como homem. Que ele nasça judeu, pobre e longe de casa. Que haja dúvidas acerca da legitimidade do seu nascimento. Deem-lhe um trabalho tão difícil que ao tentar realizá-lo, até mesmo a sua família pense que ele é um louco. Que seja traído por um amigo íntimo. Que ele enfrente acusações falsas, seja julgado por um júri preconceituoso e condenado por um juiz cobarde, que ele seja torturado. Finalmente, que ele conheça o terrível sentimento de estar sozinho. Então ele morra de tal forma que não haja dúvida de que morreu. Que haja uma grande multidão de testemunhas que o possa comprovar. E quando o último acabou de pronunciar a sentença, houve um longo silêncio. Ninguém proferiu palavras, ninguém se moveu, pois de súbito todos sabiam que Deus já havia cumprido a sua sentença. Querido Deus, nesta manhã, estamos na Tua presença, estamos diante do Teu povo, estamos com o Teu povo, com aqueles que podem e que estão aqui, com aqueles que estão em casa, assistindo, em dificuldade, em luta, passando por um momento de dificuldade, por aqueles que provavelmente nos estão ouvindo noutros lugares ou que nos ouvirão mais tarde. Aquilo que queremos transmitir é aquilo que Tu tens colocado no nosso coração. E temos consciência de que há um Deus que não está alheio, nem distante, nem longe. Tu és Deus de perto. És um Deus que está atento à súplica, à oração, e a Tua palavra diz, não responderá ou não atenderá Deus aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. És Deus forte e grande.
És Deus que sabe todas as coisas. Por isso, nesta manhã te pedimos que a Tua palavra esclareça, anime, nos encoraja e fortaleça o nosso coração, a nossa fé, a certeza de que não estamos de modo algum abandonados. Estamos a ser cuidados por Ti. E que aqueles que não têm consciência disto, que hoje se voltem para Ti, tenham em conta a sua necessidade, a sua debilidade, a sua fraqueza, a sua insensibilidade tantas vezes para contigo, mas que Tu tenhas misericórdia e te compadeças. Fala connosco, Pai, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Então eu queria pedir, eu sei que hoje estamos com algumas dificuldades, porque é natural, e aquilo que eu gostava de falar encontra-se no livro de Mateus, capítulo 24, e vamos ler do verso 3 até o verso 14. Creio que é a melhor altura, porque às vezes nós pensamos, porque falar das coisas do fim, nós pensamos que pode haver oportunidades, sempre surgem. Mas sei que durante o tempo que aqui estou, pelo menos não me lembro de que tenhamos passado algum tempo falando sobre as coisas referentes ao fim dos tempos mesmo. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, verso 3, e eu espero que em casa não tenha, pode abrir a sua Bíblia, se não tiver, pelo menos pode acompanhar, aqui faça o mesmo, nós não temos possibilidade de pôr no quadro, mas eu leio pausadamente para que possamos todos entender. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, notem, não foi Jesus que começou o discurso, foram os discípulos que foram chamados e eles é que interrogaram, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E é aqui que nós devemos centrar muitas vezes os nossos olhos. Muitas vezes nós olhamos para as coisas que acontecem ao nosso redor e nem nos apercebemos que há uma razão, há um motivo. Fixamos-nos nas circunstâncias, mas não vemos o abrangente, aquilo tudo que envolve toda a perspectiva. É como o texto que lemos. As pessoas fazem um juízo errado quando dizem que Deus não sabe aquilo que se está a passar. Eles não estão na posse de toda a informação. De maneira que não somos bons juízes em causas que nós não temos conhecimento de tudo. Jesus disse, quando eles disseram quais são os sinais, o que é que acontece, como é que nós vamos saber que tu estás perto de vir? Então ele diz, as coisas serão assim. Jesus respondendo disse-lhes, primeiro, acautelai-vos. E eu lembro-me quando era miúdo e queríamos passar, porque alguns de nós já não são desse tempo, quando queríamos passar uma linha do comboio, eu não me esqueço do que estava escrito. Pare, escute e olhe. E por baixo dizia, um comboio pode esconder outro. Alguém se lembra? Pronto, ainda bem. Não estou só, nem estou a mentir. Havia esta preocupação, era uma questão de cautela. Jesus disse, acautelai-vos. Quando falou, ou queria falar sobre estas coisas, disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis. É sobre isto que eu quero nesta manhã, ou que nós queremos nesta manhã compartilhar. Não vos assusteis. Porque é necessário que tudo isso
aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, trair-se-ão. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Mas o fim de quê? Porque às vezes nós interrogamos, mas o fim do quê? Mas vamos por partes. Aquilo que Jesus disse-o em relação à sua vinda. Aquilo que antecede, quando nós queremos saber quando é que nós estamos a ponto de saber que Jesus vai voltar, quando estas coisas acontecerem, então sabemos que Jesus está perto. As notícias que hoje nós recebemos, ou o tipo de informação que passa pelos meios de comunicação, não são atuais. Não conseguem ter a informação dada ao minuto daquilo que aconteceu agora. Se vão dar, já passou algum tempo. A Bíblia é um livro aberto. É um livro atual, claro. E não permite Deus que nada seja acrescentado. E Ele disse, nem um jota ou um til se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Quando Ele diz, acautelai-vos, não vos assusteis, é porque estas coisas não nos devem meter medo, porque envolvem. A grandeza das coisas é porque envolvem a vida do nosso querido e amado Salvador. Para uns é para redenção, para salvação, porque amamos aquele que ainda não tivemos a oportunidade de ver. Mas vivemos na expectativa de que um dia Ele vai voltar. Se Ele não tivesse dito nada, nós ficávamos na dúvida e íamos nos interrogando uns aos outros, e cada um ia dizer aquilo que lhe parecia melhor. Tem ânimo, tem coragem. Mas Ele disse coisas muito interessantes. Mas o sentido, o principal foco que nós devemos ter na nossa mente é: isto significa que Jesus não tarda a vir. Não é olhar para as coisas em si. Quando a Bíblia diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, enquanto se trata de ouvir, é longe. Esta situação na Ucrânia é longe. Alguns de nós nunca estivemos numa guerra, não sabemos o que é uma guerra, a não ser num sofá, na nossa sala, a ver televisão, um filme de guerra, mas passam as bombas, passa tudo aquilo, mas nós estamos ali calmamente a beber um sumo e até se calhar a comer pipocas. Não sabemos o que é, mas só o nome e as consequências e o malefício causa incômodo. E Jesus disse, e vocês vão ouvir estas coisas, mas outros estiveram lá. Outros falam disto porque estiveram debaixo de combate, debaixo de tiroteio. E as suas vidas foram salvas como que por milagre. E a Bíblia diz, ou vão ouvir destas coisas. E Jesus diz, olhai, não vos assusteis. Quem é que não se assusta?
Se amanhã um país vizinho nosso dissesse porque vocês pertencem àquela confederação ou àquele grupo, não, nós vamos também dar cabo de vocês. Chamavam muitos dos nossos soldados, que são um número reduzido, chamavam os que estavam na reserva. Há alguns de nós que já fizemos o serviço militar há tantos anos e já nos esquecemos de tantas coisas. Seríamos convocados se tivéssemos saúde para isso, mas a nossa debilidade não dava. Como é que nós íamos responder? Ficávamos assustados porque era a nossa porta. Se as bombas fossem lançadas sobre nós, mas Jesus diz, não vos assusteis. Eu confio naquele que diz isto. A minha esperança está colocada naquele que diz, não te assustes. E não é só isto. Porque a situação continua e diz porque é necessário que tudo isso aconteça. Às vezes nós pensamos era bom que não acontecesse. Mas porquê é que Deus permite? Porque faz parte de um plano e de um propósito para que nós que temos esperança em Deus saibamos que Jesus não tarda em vir. E dizemos aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E continua, porquanto se levantará a nação contra a nação. Isto não acontece. Não há problemas comerciais entre a China e os Estados Unidos. Não há problema nenhum entre... Não acontece nada hoje no Cazaquistão a ponto de ouvir o presidente dizer atirem a matar. Quem se revoltar, atirem a matar. Não perguntem nada, matem e depois perguntam. Onde é que isto já se viu? A Bíblia fala sobre estas coisas. Levanta-se nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes. Talvez muitos de nós nunca tivéssemos passado. Já passámos algumas necessidades. Mas não passamos necessidades que não sejam necessárias, porque Deus supre. E se não supre, é porque tu e eu não precisamos. Quando precisarmos, Deus está lá. Eu lembro-me do salmista que diz, fui novo e agora sou velho, mas nunca vi o justo, nem a sua descendência a mendigarem o pão. Deus sempre está no trono. Se as pessoas se queixam de que Deus não está no controle destas coisas, é porque não sabe nem o conhece. É porque não tem noção do Deus que nós conhecemos. E estamos a fazê-lo aqui não para o defender, porque Deus não precisa que ninguém o defenda. Mas tendo nós consciência de que Deus é mais real de qualquer outra coisa. E continua a dizer não só de fomes e pestes. Já houve a gripe das aves, já houve a dos bovinos, já houve a dos caprinos, qualquer dia vai haver outra e nesta altura nós estamos nesta do Covid. E deixe-me dizer-lhe aquilo que Jesus disse, não vos assusteis. Não gostam? Eu também não gosto. Não estamos preparados para isto, nem temos condições físicas para aceitar isto, porque isto mexe com a nossa estrutura. Mas eu louvo a Deus pelo consolo da sua palavra. Filho, não te assustes. Filho, acautela-te. Que isto causa impressão, causa sim, Senhor. Que isto causa um certo... Então, ir lá, o livro de Salmos 91 não diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, nem peste, nem mortandade vão ao teu encontro. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, muitos de nós, muitos daqueles que têm trilhado a mesma caminhada que nós no Evangelho, já partiram em situações destas.
Mas a Bíblia diz que preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é coisa de grande valor. Deus olha e diz, está aqui, pronto, é o tempo de irmos. Se alguns não é o tempo, nós continuamos aqui, não é a penar. Estamos aqui confiados de que isto é sinal de que Jesus não tarda a vir. Eu não tenho que discutir se a vacina, se os comprimidos, se há gente por detrás que está a procurar explorar. Essa não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é, eu sou um filho de Deus. Eu tenho uma mensagem de Deus para este tempo, para este mundo que vive em confusão. E eu devo trazer consolo e paz a esta gente. Quanto ao resto, eu confio em Deus. Quer tenha a possibilidade de ser ajudado pelos médicos ou não, a minha confiança está nele. E ele diz, não te assustes. Sabe o que é assustar? É estarmos todos fechados num lugar e de repente apresenta-se Jesus e diz assim, paz seja convosco. E a Bíblia diz que eles ficaram atemorizados e pensando que era um espírito. Não, tenham calma, sou eu. Olhem para mim, olhem as minhas mãos, olhem os meus pés. Quem é que não se assusta? Agora vamos começar a contar as coisas. Começa pelo alfa, pelo beta, pelo delta, agora está no Omicron. Amanhã parece, não digo, porque eu não sei. Mas esta não é a única peste, já houve outras. E provavelmente haverá outras. E alguns dos que estão caminhando connosco, combatendo este combate, vão sucumbir. Mas vão estar na glória com Jesus. Nós não estamos esquecidos. As palavras de Deus dão-nos segurança, porque humanamente nós ficamos afligidos, alguns ficam traumatizados, mas eu louvo a Deus. Louvo a Deus de todo o meu coração. Porque quando nós temos confiança num Deus que está no controle de todas as coisas, nós deitamos-nos em segurança. Alguém disse, quando eu acordo de manhã, eu sei que Deus está comigo. E se porventura, por alguma razão eu não acordar, eu estou com Ele. Nós temos segurança. A razão por que anunciamos o Evangelho nesta manhã é provavelmente por si ou por alguém que esteja que ainda não tenha uma relação pessoal e íntima com Deus. Essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação do Deus que nós cantamos aqui, que nos ama incondicionalmente. Essa é a preocupação, porque nós não fazemos ideia, nós temos uma ideia, porque às vezes passa-nos assim umas coisas pela mente e nós ficamos a pensar, as pessoas que sucumbem devido a esta peste, e aqueles que não foram apanhados por esta peste e foram esquecidos, não são mais aqueles que partem. Aqueles que ficaram sem cuidados de saúde, provavelmente. Mas nós temos a segurança de que estamos nas mãos de um Deus que cuida e que sabe o que está a fazer. Sentimos-nos seguros nele, porque ele disse, no mundo tereis aflições. Então lamentem-se. Vamos levantar aqui um lamento. Não, tende bom ânimo.
No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele foi aquele que os outros pensaram. Deus precisava de passar por isto para saber o que custa. Muitos de nós é que não fazemos ideia do sofrimento que causamos e que ainda, infelizmente, estamos causando ao coração de Deus. Provavelmente é consigo que Deus está a falar. Não podemos deter este processo. Não vale a pena estarmos a pensar que amanhã nós arranjamos maneira ou levantamos bandeiras brancas e todos de uma fronteira à outra e na Europa e em todo o mundo levantamos bandeira branca e vai haver paz e vai haver tranquilidade. Não há como acabar com esta situação. Isto é natural. Vai acontecer, vai suceder de uma maneira vertiginosa que nós nem sequer temos controle e por isso é que há tendência para ficarmos assustados. Mas eu gosto das palavras de Jesus: não vos assusteis. Vocês querem saber, eu vou ser honesto, eu vou dizer como é, mas por favor não se assustem com isso. A razão é que nós temos que ficar firmes e seguros naquilo que Ele nos deixou. Mas nem tudo diz respeito ao tempo que nós estamos a viver. Porque nós estamos a viver um tempo da história em que estas coisas estão acontecendo. E terremotos. Que às vezes nós só pensamos na fome, nas pestes e nos terremotos. E se houver um tsunami? Deixe-me eu contar-lhe uma história. No ano 2000, aproximadamente, estávamos servindo ao Senhor, eu e a minha esposa, e muitas pessoas estavam a vir à igreja com medo que houvesse um tsunami em Lisboa. E nós demos graças a Deus porque não houve, mas estivemos gratos porque muita gente encheu as igrejas e nós aproveitámos para ouvir o Evangelho, ou aliás para pregar o Evangelho. Porque alguns diziam, a Bíblia diz que aos 2000 chegarás e dos 2000 não passarás. Se calhar alguns sucumbiram por alguma razão, porque era o tempo deles, mas na Bíblia não está escrito. Mas tinham medo, nós aproveitámos o medo e o receio deles para lhes anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz, fala em terremotos. Ai, terremoto é quando a terra mexe, não só, é quando abre sulcos e casas inteiras são engolidas. Em 98, eu e a minha esposa e os meus filhos estávamos nos Açores. E estávamos lá há alguns anos e não tínhamos férias há algum tempo. E então aproveitámos para tirar um tempo de folga e veio alguém para nos ajudar ali no campo, enquanto nós íamos descansar à terra da minha esposa. 2 dias depois, a minha cunhada chega e diz à minha mulher, olha, sabes o que é que aconteceu nos Açores? Um terremoto grande. E como os Açores são 9 ilhas, tem um grupo central, um grupo oriental e um grupo ocidental, nós pensámos, pode ser numa zona que não nos diga respeito. Era precisamente no grupo central onde nós vivíamos. Quando eu soube isto, eu vim à TAP e eu disse, olhe, por favor, eu tenho passagem para tal altura, eu queria que, por favor, mudassem para que eu voltasse de novo ao meu local de trabalho, à minha casa. Nesta altura, mas o senhor não está bom da cabeça, então nesta altura não devia ir porque a terra está a tremer sempre. Mas é agora que as pessoas mais precisam. E arranjaram maneira de ir. E eu fui. E as pessoas dormiam na rua, em lugares abertos. Eu pus-me em casa a dormir, na cama a que estava habituado. Porque não vivi assustado. Porque eu sei que aquele que é meu Senhor me poderia guardar e guardou.
e guardou a minha família enquanto ali estivemos. E fomos ver e vimos estradas que simplesmente desapareceram, igrejas que foram engolidas até à cúpula, casas que foram deitadas abaixo como se fossem baralhos de cartas. Nós fomos ajudar com muita dificuldade, porque tínhamos que dar voltas enormes. E eu sei o que é a terra tremer e nós pensarmos, é desta que isto cai tudo em cima de nós. A Bíblia fala sobre isto, mas Jesus diz, não vos assusteis. Não calculo como é que foi ali, naquelas ilhas de Espanha. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mas chegará o tempo em que nos hão de entregar para sermos atormentados e até nos matarem. Nós, na Europa, neste pedaço, isto ainda não acontece. Mas há muitos lugares onde já está a acontecer. Se tu nos disseres quem são, nós poupamos a tua vida, mas diz-nos onde estão esses crentes, porque é por culpa deles que estas coisas aconteceram na terra. E alguns vão dar com a língua nos dentes e vão dizer, olha, eu sei quem são, eu levo-te lá. E são capazes de entregar e depois vão nos dizer, então tu também és crente. Sou sim, senhor. Sabes o que é que te vamos fazer? Não faço a mínima ideia. Vamos-te matar. O mais que podem matar é o corpo, porque a alma já está entregue. Eu já não pertenço a mim mesmo. Mas a Bíblia diz que isto vai acontecer. Provavelmente aqui na Europa estamos bem. Ninguém nos vai trair. Algum de vocês vai dizer que eu sou crente? Não. Não, porque não temos necessidade, nem temos necessidade de nos esconder, até temos liberdade para cultuar com restrições, mas cultuamos ao Deus Criador de tudo. Àquele que disse, não vos assusteis, acautelai-vos. Mas isto acontece em alguns lugares, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados. Vai acontecer mais tarde, posteriormente. Mas há muitos que estão a passar por isto. E surgirão muitos falsos profetas e vão enganar muita gente. Como aconteceu no princípio, quando Jesus disse, alguns vão dizer, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não. É muito difícil enganarem-nos em relação a dizer, eu sou o Cristo, quando nós temos aqui sinais, nós temos o Espírito do Senhor que confirma que nós somos dele, e se não for, não é. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor e conhecem e seguem-no. Não seguem qualquer voz nem qualquer pastor. Eu já tentei fazer isto com alguns rebanhos e não deu, eles fugiam. Até na Bela Vista havia um rebanho, um grupo de ovelhas lá, e eu fui lá uma vez, estava lá o Zé, mal chegávamos perto, ou abre. Eu disse, então, mas eu sou tão dócil, porque é que as ovelhas fogem de mim? E eu aproximava-me sorrateiramente, nem que fosse só para tirar a fotografia. Já, quando ia para focar, já tinham dado a volta para ir para outro lugar. Porque as ovelhas ouvem a voz do pastor. Nós conhecemos o nosso pastor. Se estivermos aqui de olhos vendados, e se eu falar, vocês vão saber. Este é o Faria. Se for o Fernando, toda a gente sabe. Se for o Luís Domingos, se for o Paulo, se for o Zé Nunes, se for o Vítor, se for o pastor Luís Miguel, as pessoas dão conta. Não precisam, porque já estamos habituados. Não, esta voz eu conheço. Mas sabe, as ovelhas que não têm pastor dão crédito a qualquer voz. A quem venha dizer outras coisas, olhe, por favor, neste tempo,
que estamos à espera que se levante um novo governo na nossa nação. Ore. Ore. Toda a autoridade é levantada por Deus. Ore por quem tenha capacidade de graça e que seja capaz de pedir ajuda de Deus diante desta situação para guiar este povo ordeiramente em paz. Façamos isto para nosso bem, para bem dos nossos conterrâneos. E nós estamos ainda bem, mas há tantos que, por causa desta situação, vivem horrorizados dentro de casa, não saem. Já não é só o problema da peste em si ou da pandemia, mas é de sintomas e de frustrações e de preocupação e de ansiedade que acabam por morrer porque têm medo, bloqueiam, não saem de casa. Que Deus tenha misericórdia, que as pessoas despertem, voltem-se para Deus. Volte-se para Deus, se ainda não está relacionado com Ele, volte-se para Deus. A Bíblia diz que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Porque isto tem a ver com aquilo que Jesus disse. Vocês querem saber quando é que eu venho? Eu não vos vou dizer nem o dia nem a hora. Porque senão eu não vou dizer isso aqui. Posso depois dizer particularmente, mas aqui não digo. Ele disse só, estas coisas vão ser sinais de que eu estou a voltar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha em todas as gentes. E quando alguns de nós começamos no evangelho, aquilo que pregávamos aqui ficava aqui. Porque as igrejas não tinham aquilo que hoje têm. A possibilidade de usar estes meios, esta nova tecnologia, porque é interessante, prega-se aqui e provavelmente na Austrália estão a ouvir. E o Evangelho está a expandir-se de uma maneira extraordinária. E quando isso acontecer, porque ainda vai haver outra época em que o Evangelho vai ser pregado, mas agora só para nós e depois para aqueles que não conhecem Jesus. Se temos uma boa relação pessoal com Deus, mantenhamo-la. E não nos assustemos. Está bem? Está bem? Se não conhece Jesus, não o incrimina de coisas que não sabe. Deus ama-o. Deus gosta de si, tem um plano para a sua vida. Quer abençoá-lo, quer ajudá-lo, quer guardá-lo. Mas tem que estar nas suas mãos. E este é o tempo. É o tempo de se voltar para Deus. Se já ouviu o Evangelho, se tem estado de costas voltadas para Ele, é tempo de voltar para os seus braços de amor. Eu gostei desta última parte do canto. Eu encontrei esta morada. Eu sei que ainda não estou lá, mas pela fé já cheira. Jesus não tarda, vai voltar. Não se assustem, porque estas coisas são naturais. Se tivermos que partir, não se sinta mal, porque vai estar com o Pai. E havia uma conversa que às vezes tínhamos, se tu fores primeiro que eu, diz-lhe que eu estou também à espera.
Se porventura algum de vocês for primeiro do que eu e estiver com o Pai, diga: Pai, não te esqueças que o Faria está lá. Está também à espera. Não, deixa que eu ainda tenho mais algum tempo para Ele. Porque esta é a nossa esperança, não é brincar. Estamos a falar de coisas que são reais, palpáveis. Mais reais que qualquer outra coisa. Não se assustem. Tenham ânimo, ganhem coragem. Porque estas coisas, o importante é saber que Ele vai voltar. Se não está pronto para se encontrar com Deus, apresse-se. Arrependa-se, volte-se para Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida, no seu coração, para ganhar esta mesma segurança. Porque as coisas não vão mudar. Não digo que vão a pior, porque nós de Deus sempre esperamos o melhor. Porque o melhor de Deus ainda está para vir. O dia de amanhã ainda vai ser melhor do que hoje. Quero agradecer-te nesta manhã pela bênção de estarmos juntos e de ouvirmos a Tua palavra. E de podermos, Senhor, louvar, bem dizer. Sabemos que alguns dos nossos irmãos, da nossa família espiritual, não podem estar aqui por contingências, Senhor, que nem eles estavam a contar. Mas não estamos imunes, mas estamos guardados, protegidos por Ti no nome de Jesus. A Tua graça, Senhor, basta-nos, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E hoje não temos, porque não precisamos, porque quando precisamos, Tu estás para suprir toda a necessidade. Louvamos-te pela Tua fidelidade para com este ministério, pela maneira como tens abençoado cada um de nós, os nossos pastores, aqueles que têm a responsabilidade de norte a sul, aqueles que estão nas missões, dando a sua vida em prol de outros, Senhor, que Tu abençoes também e que a Tua palavra continue, Senhor, alcançando vidas e corações para serem transformados, para serem verdadeiramente Teus. E a nós dá-nos a graça, Senhor, porque somos humanos, somos falíveis. Dá-nos a graça de não nos assustarmos, mas de confiarmos inteiramente em Ti, no nome de Jesus. Amém.